Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje é um dia um pouco especial, porque hoje é dia 1º de julho e faltam então 6 meses, para a abertura do mercado livre de energia. E para quem está chegando agora no canal, então eu vou falar sobre essa abertura, né? Então o vídeo de hoje é especial porque eu vou mostrar o passo a passo de como funcionou essa abertura, certo? Mas primeiro eu gostaria de fazer um convite para você. Deixo o convite, então, para que conheçam o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Lembrando que esse curso agora tem um material extra. Eu vou mostrar para vocês rapidamente. Logo abaixo aqui você tem o conteúdo das 32 horas de videoaulas e nós temos aqui no módulo de C6, embaixo dele um módulo extra. Olha só. Então, esse módulo extra é o curso preparatório para a prova de certificação da Câmara de Comercialização. Tá? Então, comprando o curso de 50 horas, você automaticamente já tem hoje incluso, como módulo extra, as gravações das lives que aconteceram para o curso preparatório. E se você comprar o curso até antes do dia 18 de agosto, você consegue participar então das lives, em relação ao curso preparatório. Então, quanto mais cedo você comprar, mais lives você pode participar ao vivo. Se você fizer a aquisição depois, claro, você vai ter acesso às gravações todas que já aconteceram, né? E é isso, pessoal. Então, agora vamos para o nosso conteúdo. Então, pessoal, o que é a abertura do mercado livre de energia, né? No Brasil, nós temos dois ambientes de contratação. O ambiente regulado, que nós também chamamos de ambiente cativo ou mercado cativo, e temos o ambiente livre, ou chamado também de mercado livre de energia. Então, até 2018, nós tínhamos uma condição que era um pré-requisito numa contratação de demanda mínima para você entrar neste mercado como consumidor livre ou consumidor especial, e foi iniciado então um cronograma de abertura para todas as unidades consumidoras, né? Então, como isso começou? Então, basicamente começa aqui com a portaria 465, publicada no dia 12 de dezembro de 2019. Vamos ler aqui então a portaria para entendermos o contexto e onde estamos hoje em 2023, né? Lembrando então, aqui é uma rápida retrospectiva, né? Então veja o que diz aqui, ó. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, os consumidores com carga igual ou superior a 1.500 kW ou 1,5 MW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, ou seja, o mercado livre de energia, né? Então avançamos, né? Lembrando, estamos em 2023, então tudo isso já passou. Em 2022 diminuíram então para 1 megawatt. Em 2023 já diminuímos então para 500 quilowatts. E o que acontece em 2024 então, né? Então aí entra essa questão aqui, ó. Até 31 de janeiro de 2022, a ANEEL e a Câmara de Comercialização deverão apresentar um estudo sobre as medidas regulatórias para permitir a abertura do mercado para cargas inferiores a 500 kW. Então ficou essa ordem aqui no ar, né? Essa ordem resultou então na proposta conceitual da Câmara de Comercialização e posteriormente na nota técnica da ANEEL, publicada então dentro desse período, ou seja, no dia 31 de janeiro de 2022. Então, vamos ver esses dois documentos. E estamos agora, aqui no documento, a proposta conceitual para a abertura do mercado livre de energia, publicado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica do Brasil em setembro de 2021. Né? Então, nesta proposta, eles colocam então quais seriam, os pré-requisitos básicos para que essa abertura ocorresse, e também falam de consequências, e também não só de consequências no sentido ruim, mas consequências positivas, né? Então, vamos abrir aqui, vamos dar um zoom, né? Pronto, assim com o zoom fica melhor, né? Então, temos aqui, ó, contexto geral da expansão,
movimentos legais e regulatórios recentes, né, no caso antes de setembro de 2021, histórico dos grandes números do mercado de energia, aí pega um pouco também o mercado cativo, mas o foco é o mercado livre, né? Então fala agentes de consumo do mercado livre, unidades consumidoras do mercado livre e assim por diante. Depois nós temos aqui, ó, premissas para o desenho da proposta conceitual e depois temas prioritários, né? O que são temas prioritários? Então, tratamento da medição. Então, ó, requisitos para o SMF para os consumidores no varejo. Então, isso aqui nós vamos comentar também daqui a pouquinho. Depois, supridor de última instância, a comercialização regulada, né? Então, aqui nessa parte do texto, colocam algumas consequências do que aconteceria, né? Por exemplo, nós precisamos, eu posso dizer, nós precisamos tomar cuidado porque a abertura do mercado livre pode causar, por consequência, a extinção do mercado regulado. Isso é tratado neste documento, então, com os pré-requisitos, né? Ou seja, as formas para evitar uma transição muito abrupta, né? E que mais prejudique do que ajude a todos, né? Lembrando que nós precisamos também pensar nas distribuidoras de energia, nos consumidores e nos geradores, né? Não podemos pensar apenas numa classe, né? O mercado depende de todos os players para ter uma saúde financeira, né? Depois, então, contratos legados, fala da comercialização varejista e todos os pré-requisitos, né? Depois eu vou voltar nesse documento para a gente falar um pouco do SMF, certo? Vamos agora entender o seguinte. Bom, essa proposta foi publicada, então, em setembro de 2021, certo? Mas essa era a parte da Câmara de Comercialização. E a parte da ANEEL? Então, vamos ver agora a nota técnica da ANEEL. Então, este aqui é o documento, né? Então, vamos arrumar aqui. Essa é a nota técnica da ANEEL, nota técnica número 10 de 2022. Aqui está o número do processo, caso vocês queiram procurar. Então, publicada a 31 de janeiro de 2022. Então, a ANEEL cumpriu, né, aquele prazo, ou seja, publicar até essa data. Esse documento ele já estava pronto bastante tempo antes, mas a ANEEL ela faz aquela questão de revisão, porque como ela é uma agência reguladora, né, então ela não pode publicar, vamos colocar assim, uma informação imprecisa, né? Então, claro que ela eventualmente erra, todo mundo erra, mas ela precisa errar menos que os outros, né? Então, aqui nós temos, né, assunto, medidas regulatórias necessárias para permitir a abertura do mercado livre para consumidores com carga inferiores a 500 kW, né? Uma coisa muito importante é assim, esse documento tem 203 páginas, mas a maior parte do documento, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, quando você desce aqui o documento, vem uma tabela aqui. Pronto. Essa tabela aqui, ela geralmente inicia com uma pergunta, por exemplo aqui, ó. Quais os impactos positivos e negativos advindos da abertura do mercado livre de energia? E aí os players do mercado responderam, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a AB Eólica, a Abrage, a Pine, a Engie, a ABGD, a Abrace, depois vem ó, a Abraceel e também distribuidoras de energia. Eu vou colocar mais abaixo aqui, vocês já vão perceber. Aqui já começa a primeira, a Copel, né? Todo mundo conhece a Copel. Então, a Copel, a Coprel, a CPFL, né? Então, por exemplo, vamos ver o posicionamento aqui da CPFL, rapidamente, ó. Então, diz assim, ó, a abertura do mercado livre para consumidores com carga inferior a 500 kW terá como principal impacto positivo, né, para o consumidor o seu empoderamento, né, o que significa liberdade de escolha do fornecedor de energia. Ou seja, né, vocês já percebem que a distribuidora, para ela, ok, né, é uma coisa positiva libertar o consumidor, certo? Aqui vão continuando o texto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a parte negativa. Então, impactos positivos. Aqui ela coloca, então, em paralelo. Ela não colocou aqui, impactos negativos. Ó. Vamos ler a parte final aqui. Então, é especialmente importante sinalizar os impactos negativos esperados, né? Potencializados no caso de se optar por vias regulatórias menos equilibradas.
Isso ocorreria no caso de uma abertura sem separação das atividades de distribuição e comercialização de energia, a regulamentação do suprimento de última instância e o tratamento dos contratos legados e o desacoplamento da tarifa fio e energia. Então ela deixa bem claro que não tem problema fazer a abertura, mas nós não podemos nos esquecer, né, do tema de casa, né? Então temos que separar, ou seja, o cliente ele tem que entender que custo fio é infraestrutura, não tem a ver com energia. O cliente precisa entender que no mercado de energia os contratos são bilaterais, ou seja, a responsabilidade da distribuidora não vai até o mercado livre de energia, ou seja, a responsabilidade dela é na distribuição e fornecimento de energia, etc., são com os fornecedores bilaterais, né, desse cliente. Então nós temos aqui um conjunto, né, de dispositivos, né, que foram citados. Bom, aqui eu li a CPFL, mas todas, né, praticamente aqui, por exemplo, ó, a EDP, Eletrobras, a Enel, todo mundo aqui, ó, Equatorial Energia, a Ensis, Furnas, Ibitu, e vai, né, várias aqui, ó, a Light está aqui, Neo Energia, e assim vai, ó, várias distribuidoras aí colocaram a posição delas, né. Agora, uma coisa que eu quero mostrar em especial nessa nota aqui, deixa eu mostrar para vocês a questão dos subsídios tarifários, né? Vamos ver isso. Então, veja só, em determinado momento, uma pergunta que foi feita foi essa aqui, ó, dos prazos e cronogramas de ações para a abertura do mercado livre de energia, né? A ANEEL, ela condensou todas as respostas em pequenas conclusões. Então, na página 42 do documento, né, caso vocês estejam procurando, temos aqui esse item, né? E olha só que interessante, ele faz todo um levantamento sobre o que seria interessante para um bom cronograma e etc. Fala também que um cronograma com prazo não é a melhor forma, e sim com um cronograma com metas, né? Então você vai batendo as metas e vai abrindo o mercado. Mas olha só que interessante mais adiante aqui. Aqui ele fala então, ó, a abertura deve ser gradual, então ok. Depois ele fala aqui, ó, endereçar soluções para a contratação de recursos adicionais como potência ou flexibilidade, ou seja, a ideia não é só contratar energia, mas você contratar outros serviços do futuro, então já deixar isso disponibilizado ou mapeado, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês é a telefonia. Não sei se vocês já pararam para pensar, né? Mas antigamente você contratava, por exemplo, um pacote de dados para o seu telefone móvel, né? Depois a coisa foi evoluindo. Hoje, no sistema de telefonia, basicamente eles trabalham ofertando velocidade. Eles pararam de ofertar, por exemplo, volume de dados ou outros benefícios como tempo de ligações, etc., né? E começaram a ofertar velocidade, porque o volume de dados hoje basicamente já é muito alto. Minutos para falar, praticamente ninguém usa mais a linha telefônica em si, volume de envio de SMS também, eles não colocam, mas a velocidade é um diferencial, né? Então, no setor de energia, provavelmente nós vamos ter, por exemplo, no grupo B hoje, no grupo B o que eles oferecem de produto diferenciado? Tarifa diferenciada para monofásico, bifásico e trifásico, né? Depois, para grupo A, demanda contratada e energia. Então, temos tarifa monômia para o mercado de baixa tensão, tarifa binômia para o mercado, basicamente, de média e alta tensão. Mas nós também, quando evoluímos para o mercado livre de energia, você contrata a demanda, você contrata a energia, né? Você compra a energia no mercado livre, e você negocia parâmetros como sazonalização, modulação horária, flexibilidade, né? E se você é um autoprodutor, você tem tudo isso e mais a possibilidade de um contrato de reserva de capacidade de potência. E ainda a gente pode estender isso pensando em contratos derivativos a balcão, derivativos do mercado financeiro e assim vai. Ou seja, são muitas opções. Então, quando o setor abrir para todo mundo, nós teremos algumas novidades, né? Então, por exemplo, no futuro, você pode estar no mês de julho, que aqui no sul é um mês mais frio, né? E você pode, de repente, receber uma promoção no aplicativo do seu fornecedor de energia, dizendo assim, bom dia, cliente, aproveite e compre hoje
o seu pacote de verão e ganhe de bônus mais 1 megawatt-hora para você aproveitar livremente seu ar-condicionado. Aí você, pô, legal, vou comprar agora então, né? Já vou comprar o pacote de janeiro para poder ganhar esse 1 megawatt-hora, por exemplo, para poder usar meu ar-condicionado à vontade no verão, né? Então, esse tipo de coisa vai acabar acontecendo, né? Eu digo isso porque em outros países você já tem dispositivos semelhantes, né? Bom, mas e a questão do subsídio, né? Olha só que interessante aqui, ó. Reduzir os subsídios tarifários vigentes, né? Então, olha só, deixa eu pintar aqui, ó. Ó, reduzir os subsídios tarifários vigentes. E aí, veja só, esse aqui, ele é um resumo do posicionamento, né, das distribuidoras, das associações, das comercializadoras, todas que contribuíram, certo? Então, se todo o setor elétrico, na sua maioria, sugere reduzir os subsídios, o que é que vocês acham que vai acontecer, né? Nós teremos, sim, uma redução desses subsídios, né? Bom, eu não vou entrar no mérito se isso é positivo ou não, até porque vocês podem ler na íntegra a análise de toda as distribuidoras, todo mundo que contribuiu e a análise da própria ANEEL. Então você tem 203 páginas para ser convencido ou não se o subsídio precisa ser diminuído, né? Então vou deixar para vocês essa leitura. Agora, vamos lá, vamos pensar o seguinte então. Ok, então foi publicada a proposta conceitual da Câmara, foi publicada então essa nota técnica aqui da ANEEL, mas e o que veio depois, né? Porque aqui estamos em 2022 ainda, né? Então vamos agora para 2023. Bom, então, eu falei 2023, mas ainda vamos falar um pouquinho de 2022, porque as coisas foram rápidas, né? Já vamos chegar em 2023 e 2024, certo? Então veja só, como resultado da proposta conceitual e da nota técnica da ANEEL, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria número 50 de 2020, deixa eu ver que data foi, 2022, né? Tá aqui, ó, 27 de setembro de 2022. Com essa publicação, veja o que eles colocaram aqui, ó, vamos ler aqui. Então diz assim, parágrafo 1º, vou ler esse parágrafo aqui. A partir de 1º de janeiro de 2024, os consumidores classificados como Grupo A, nos termos da regulamentação vigente, poderão optar pela compra da energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. Legal, então todo o Grupo A ficou livre, né? O Grupo B, não tem Grupo B aqui? Vamos chegar lá, calma, chegamos lá. Agora temos o parágrafo 2º, né? Olha só. Os consumidores do que trata o parágrafo 1º, com carga individual inferior a 500 kW, no exercício da opção de que tratam os artigos 15 e 16 da Lei 9.074, esse artigo significa se tornar livre, tá? Se tornar consumidor livre. Se não, caso queiram, podem olhar na Lei, né, 9.074, eu não vou abrir ela agora aqui, mas seriam as condições onde você, atendendo individualmente o artigo 15 e 16, você pode ser livre. Esse é o critério que está lá. Bom, serão representados por agente varejista perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então é isso. Então o Grupo A está liberto, né? Pois bem, agora vem uma dúvida aqui que todo mundo pergunta, né? Eu preciso adequar o SMF, já que ele vai ser representado? Porque, pelo que dá a entender, se ele faz a representação, ele não precisa passar pelo processo de adesão. E se não passa pelo processo de adesão, que é onde está a etapa da adequação do SMF, então como é que ficou essa história, né? E a resposta está lá na proposta conceitual da Câmara de Comercialização. Então, vamos lá de volta na proposta conceitual. Então, voltamos, estamos novamente aqui na proposta conceitual e vamos aqui no menu, né? No menu é boa, né? O sumário, né? E aqui nós temos, então, ó, tratamento da medição, requisitos para o SMF. Eu posso clicar aqui, pronto, já vai me levar para cá. Vamos ler o texto, né? É chato, mas nós temos que ler. Bom, eu vou ler para vocês, né? Pode até acelerar o vídeo nesse momento aqui, né? Então, veja só. Requisitos para o SMF para consumidores no varejo.
Então, para que a abertura do mercado seja viabilizada, os dados de medição dos consumidores devem atender às dimensões temporais utilizadas para a contabilização do mercado. Assim, uma vez que os preços do mercado são definidos em base horária, os dados de medição devem ser discretizados ao menos na mesma base. Adicionalmente, considerando que as contabilizações e liquidações do mercado de energia são realizadas atualmente em periodicidade mensal, os dados de medição devem estar disponíveis em tempo hábil para que sejam considerados na contabilização correspondente. E é isso aí, né? Então até aqui já está interessante. E agora, de acordo com o nível de tensão dos consumidores que serão abrangidos pela abertura do mercado, o atendimento aos requisitos deve ser diferente, olha só. E a seguir é detalhada a proposta de tratamento de dados de medição para viabilizar a abertura do mercado para os consumidores do grupo A. Então, alta tensão a partir de 2,3 kV e o grupo B, baixa tensão inferior a 2,3 kV. No grupo A, olha que interessante aqui. Na introdução, nós percebemos o tamanho do grupo A. Olha que legal. Estima-se que cerca de 2/3 do volume consumido do grupo A já se encontra no Mercado Livre, ainda que represente somente 15% das unidades de consumo do grupo. Esse grupo possui tarifação binômia, onde são apurados os valores monetários aplicados ao consumo de energia elétrica e à demanda faturável, o que implica na utilização de sistemas de medição com, olha só, sofisticação compatível. Tais sistemas de medição já permitem, olha só que legal, tais sistemas de medição já permitem a coleta dos dados de base horária, atendendo à granularidade da formação de preços do mercado. E olha só, além disso, cerca de 80% desses consumidores já são telemedidos. Conclusão, o que agiliza a coleta de dados e a disponibilização para a contabilização do mercado. Então veja só, a conclusão que nós vamos chegar aqui é que o grupo A, ele já pode ir para o mercado porque basicamente ele já cumpre os pré-requisitos básicos para o sistema de medição e faturamento. Então, assim, quando você por exemplo, pegar um caso prático, né? Eu tenho um cliente que ele tem 200 kW e eu quero levá-lo a ser representado por um comercializador varejista. A primeira coisa que eu vou fazer é o formulário para inspeção da distribuidora, para ela me notificar sobre os itens para adequação da SMF. A distribuidora, no que ela responder, na notificação vai estar escrito lá se você precisa trocar o medidor, trocar os TCs, trocar os TPs, fazer qualquer coisa diferente e basicamente o que vocês vão perceber é que na maioria dos casos não será necessário fazer nada com a medição, a não ser, claro, a questão da conectividade e o envio dos dados, né? Mas como vocês podem ver no texto, a maioria já tem condições, já é telemedido, então a adequação para envio de dados não é tão complicado assim. Então isso é uma coisa muito boa. Mas e o grupo B? O grupo B é complicado. Vamos lá. Bom, antes de ler o grupo B aqui, ó, vamos entender a consequência, porque essa proposta veio antes, né? Tivemos a proposta, tivemos a nota técnica da ANEEL e vocês viram que na portaria não contemplou o grupo B, certo? Mas saiu uma portaria depois contemplando o grupo B. Então vamos ver o que diz a portaria. Então veja só, temos de novo aqui, ó, portaria número 690, publicada no dia 29 de setembro de 2022, que abre uma consulta pública para identificação e verificação das necessidades, né, para a inclusão do grupo B e já apresenta uma minuta. Aqui, ó, minuta de portaria. Essa é para abrir o mercado para grupo B. Nessa minuta, olha que eu já até vou pintar aqui, ó, é minuta, né? Ela não está valendo, né? Olha o que ela diz aqui, ó. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, né, os consumidores atendidos em baixa tensão, à exceção daqueles integrantes da classe residencial e rural, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica no sistema interligado, né?
Então, tecnicamente, em 2026, os primeiros do grupo B poderão ir. Basicamente, o grupo B3, né, que é aquele grupo basicamente industrial, né? Agora, a partir de 1º de janeiro de 2028, vamos pintar aqui, os consumidores atendidos em baixa tensão, integrantes da classe, olha só, classe residencial e rural. Vamos deixar pintado, até mudar a cor, né? Vamos ver se tem uma cor diferente aqui para aplicar. Aqui, ó, vou deixar em verdinho. Olha só, classe residencial e rural poderão optar pela compra da energia elétrica a qualquer concessionário e permissionário, né? Lembrando, essa é uma minuta, certo? Aí a pergunta que a gente, assim, vem rapidamente é a seguinte: caramba, mas olha só, como é que ficaria o SMF desses caras, né? Como é que nós faríamos aqui para poder... Porque lembra, né? É importante o SMF por quê? Porque existe um cronograma de contabilização. Então, o Mercado Livre, assim, 90% de toda a energia, a contabilização para grandes cargas acontece, né, seguindo o SMF. E esses outros que seriam 10%, né, fazendo aqui um chute, né, é um volume muito pequeno, mas eu preciso contabilizar de alguma forma. Então, vamos entender como a proposta conceitual tratou esse problema do SMF para grupo B e se faz sentido para justificar esse cronograma de 2026 e 2028. Voltamos então aqui na proposta conceitual. Então temos aqui, ó, consumidores do grupo B, né? Então, só para recapitular, nós já lemos aqui consumidores do grupo A, né? E vamos agora para consumidores do grupo B. Então diz assim: ainda que representem cerca de 45% em termos de consumo, o grupo A representa apenas 0,2% das unidades consumidoras do Sistema Interligado Nacional, enquanto estima-se que o grupo B possua em torno de 85 milhões de unidades consumidoras, representando, veja, 99,8% do total, né? Então, o volume de unidades consumidoras é colossal no grupo B, né? Para o grupo B, o valor monetário da fatura de energia elétrica depende unicamente da quantidade da energia elétrica consumida, no caso tarifa monômia, né? Onde nós temos então a cobrança só pelo quilowatt-hora, ou seja, apenas energia ativa, né? E o medidor geralmente é eletromecânico, né? Então diz assim: essa estrutura apenas exige um medidor que possibilite a totalização da energia consumida ao longo do tempo, e aí coloca aqui um mês, né? E embora existam diversos projetos de distribuidora para a instalação de medidores modernos na baixa tensão, a grande maioria das unidades consumidoras possuem medidores eletromecânicos ou eletrônicos mais simples, né? Ou seja, né, que não possuem o recurso de memória de massa e nem a possibilidade de telemedição. Olha só, isso é um problemaço, né? Desta forma, não é possível, veja só, não é possível coletar individualmente os dados de medição em base horária e nem com a agilidade demandada pelos prazos definidos para a contabilização do mercado. Então, deu ruim, né? A princípio, nós não podemos, né? O grupo B. Porém, olha só, eles vão fazendo todo um enredo dizendo que não pode, que mesmo que você trocasse todos os medidores, né? Você teria um custo elevadíssimo, né? Então diz assim, nesse sentido, é fato que a substituição em grande escala desses medidores por mais modernos pode potencializar vantagens substanciais nas atividades das distribuidoras. No entanto, embora interessante sob algumas perspectivas, né, a substituição dos medidores é custosa. Claro, imagina, de repente você tem uma demanda de 85 milhões de unidades consumidoras precisando de medidores novos. O preço do medidor vai para as nuvens, né? Ou seja, se o medidor custava, sei lá, R$1.000, vai para 10, 15 mil reais, né? Porque, afinal, olha que loucura, você gerou uma demanda abrupta, né? Não foi o mercado que exigiu naturalmente, não são pessoas interessadas em ter o medidor, é o sistema impondo que esses medidores passem a existir, né? Então não faz sentido nenhum. Então diz aqui, né?
A substituição dos medidores é custosa, não imediata e pode deparar com dificuldades na oferta de equipamentos, podendo a sua obrigatoriedade se tornar uma barreira para as migrações desses consumidores. Tudo que é obrigatório, pessoal, é ruim. Porque pensa assim, ó, se você precisa obrigar que a pessoa ela compre o seu produto ou que a pessoa contrate o seu serviço, se é obrigatório, é porque já está errado, né? O mercado precisa ser uma troca voluntária, né? Você precisa que as pessoas tenham interesse no produto e aquele que produz o produto precisa ter interesse em produzir. Se ele não tem interesse em produzir e o cliente não tem interesse em comprar, o produto não vai existir, né? A viabilidade financeira define a existência do produto, né? Então, se alguém tem interesse que aquele produto seja ofertado, basta você sentar e produzir o produto. Agora, se o mercado não compra de você, não pode obrigá-lo a comprar, né? O mercado não funciona com obrigatoriedade. Obrigar a uma situação, você destrói, né, aquela balança comum entre interesse e a oferta, né? Você atrapalha a questão da oferta e demanda, né? Mas, voltando aqui, olha só, tem um entretanto. Olha que interessante, ó. Então, entretanto, e aí esse entretanto é genial porque eu acho que eles perceberam assim, peraí, mas os outros países eles fizeram. E como é que deu certo em outros países, né? Então, assim, você diz que não pode ser feito, que não dá para fazer, mas aí você olha para o lado, são quase 60 países fazendo, né? É muito... né? 60 países não é pouca coisa, né? Então diz assim, entretanto, como é observado em diversos países, é possível. Olha só como que é feito isso. Estabelecer uma metodologia de tratamento de dados coletados com os atuais medidores para o grupo B que permita atender os requisitos da contabilização de mercado. Para tanto, os montantes acumulados de consumo de energia devem ser distribuídos pelas horas do mês com base em um parâmetro a ser estabelecido em regulação, por exemplo, o perfil de consumo da distribuidora local. Bom, aí seguimos o texto e aí vamos agora para a parte mais interessante, ó, que é a agregação dos dados de medição. Então diz assim, atualmente a regulação exige a representação individualizada na Câmara de Comercialização de todas as unidades consumidoras que migram para o mercado livre. O ACL é Ambiente de Contratação Livre, independente do seu porte, né? Com isto, são representadas atualmente, base junho de 2021, na contabilização do mercado, aproximadamente 24 mil unidades consumidoras. Hoje já passou de 30, né? Lembrando que estamos em 2023, hoje é dia 1º de julho, né? Além do grande volume de dados que exigem elevados investimentos em infraestrutura de processamento e comunicação, o processo de modelagem de cada unidade consumidora da CCE demanda o envio de diversas informações de documentos e envolve diversas interações entre a Câmara e a distribuidora e o consumidor. Então, são 3 partes, né? Câmara, distribuidora e consumidor. Considerando que a abertura do mercado possibilitará a migração de milhões de consumidores, esse tipo de representação individualizada, além de não trazer benefícios em razão do pequeno porte de cada unidade consumidora, ou seja, não traz benefícios para ninguém, esse exagero, né, de detalhamento individualizado. Então, já não é viável para o mercado, não vale a pena para ninguém fazer isso, nem para o gerador, nem para a distribuidora, nem para o consumidor, nem para o comercializador. Ninguém ganha com esse tipo, né, de contabilização. E implicará em elevados custos e complexidade para as operações de mercado. Então, de modo a simplificar o mercado, propõe-se que unidades consumidoras com demanda abaixo de 500 kW, lembrando, né, o grupo A nós já vimos, então agora aqui é o grupo B, né, não sejam mais representados individualmente. E aqui uma figura, então, ilustrando, né, como seria para grupo B. Então, temos aqui o grupo B, então apartamentos e residências. A distribuidora continua fazendo a medição, ela vai ser a agregadora, que eles chamam de agregação de medição, e a agregação de medição em blocos, né, por comercializador varejista. Então, ela agrega os dados e envia os dados para o varejista. O varejista, então, ele usa das informações e faz a contabilização do mercado
considerando o volume de todos ao mesmo tempo. Então, essa aqui é a sugestão que ficou para a Câmara que a Câmara de Comercialização coloca, né? Em resumo, então, tem custos para a distribuidora? Não, não vai ser necessário adequar a medição nenhuma, certo? Tem custos para o varejista? Também não. Tem custos para o consumidor? Também não. Bom, teremos, né, claro, o custo do trabalho em si, que é a contabilização, etc. Porém, como ela é simplificada, ela é mais simples do que já se faz hoje, é um modelo bastante interessante, né? Então, eu, na minha opinião, acredito que... vamos voltar lá para a portaria para a gente poder relacionar com ela, né? Pronto, estamos aqui na portaria. Eu acredito, então, que da forma que está, né, essa portaria está ótimo, né? Do jeito que ela está aqui, para mim está interessantíssimo, né? Não precisaria mexer praticamente em nada aqui. Talvez colocar algum critério, talvez alguma coisa específica no cronograma, né? Mas eu acho que do jeito que está interessante, né? Então, é isso. Essa é a abertura de mercado. Faltam 6 meses para a primeira parte da abertura, ou seja, todo o grupo A. Em 2026, caso essa minuta seja aprovada, vem o primeiro bloco de grupo B e depois, em 2028, o mercado 100% aberto, assim como já é na maior parte dos países do mundo, né, pegando Japão, Alemanha, Espanha, Portugal, alguns estados dos Estados Unidos, e assim vai, são quase 60 países aí, né? Existe até um ranking de liberdade econômica do setor elétrico, o Brasil está muito embaixo, o Brasil está na posição 52, se eu não me engano, algo assim, né? Então é isso, pessoal. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas vou deixar um convite para você. Então, deixo o convite mais uma vez para que conheçam o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Lembrando que são 2 cursos em um, né? Porque você também já ganha o curso preparatório para a prova de certificação da Câmara de Comercialização. Então, você, além de ter um conhecimento com foco comercial, no sentido de negócios, né? E olha só que legal aqui no módulo 15, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha quantos modelos de negócios, né? Começamos aqui, ó, modelos de negócios convencionais e depois bases para novos modelos de negócios, né? Então, olha o volume de modelos de negócios que você pode praticar quando o mercado estiver aberto e alguns que já podem ser praticados hoje, né? Então, além disso, você pode, né, ter o seu certificado de operador de mercado, garantido aí pela própria Câmara de Comercialização de Energia, basta realizar o exame e aqui então comprando esse curso você tem a participação, né, gratuita nas lives que vão acontecer, caso você adquira o curso até dia 18 de agosto e ainda você tem as lives que já aconteceram gravadas então como material complementar. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.